Fala pessoal, sejam bem-vindos mais uma vez ao canal Hora do Bizu. Professor Sandro Davis aqui na área. Estou trazendo hoje a questão que eu julguei a mais difícil da prova de segunda fase do vestibular do Instituto Militar de Engenharia desse ano 2022 para 2023. Uma questão muito bonita, muito legal, uma solução muito interessante. Então, já gostou da ideia? Deixe seu like, se inscreve aqui no canal se você não é inscrito, ativa o sininho para você não perder as notificações e vamos que vamos para a solução do problema. Roda essa vinheta aí! Bom, pessoal, o enunciado da questão vai aparecer para você na tela aí, tá? Essencialmente o problema está pedindo para a gente encontrar a soma dos valores de K que fazem com que esse sistema de equações tenha uma solução única, tá bom? Então as equações são raiz de x ao quadrado mais 2x mais 1, mais módulo de y menos 2 igual a meio, e x ao quadrado mais 36y ao quadrado igual a 2 vezes kx mais 72y menos 140 menos k ao quadrado, tá? Geralmente, equações que têm módulo, elas assustam muitos alunos porque eles querem pensar em vários casos ao mesmo tempo. E aí, quer pensar no cara positivo, cara negativo, não sabe tirar o módulo, quer levar ao quadrado. E assim, eu tô sendo bem franco para vocês. A solução algébrica desse problema, eu acho difícil demais mesmo, tá? Só pra você ter uma ideia. Eu fiquei junto com outros 2 professores de matemática, a gente quebrando a cabeça, e a solução algébrica é difícil demais. Enquanto a solução geométrica para esse problema é, uma maravilha, tá? Então, já fica um alerta para você. Dependendo de como você aborda um problema, a solução pode ser praticamente inexequível ou ela pode ser muito simples. Então, a forma com a qual você enxerga um problema, a abordagem de chegada no problema, ela pode definir você resolver ou não resolver a questão, tá? Então, vamos olhar para essas equações com um pouco mais de calma para ver o que a gente pode extrair de cada uma delas, tá bom? Então, vamos lá. Eu vou nomear as equações. Vou chamar essa equação aqui de equação número 1 e essa equação aqui número 2. Tudo bem? Olha, a equação número 1, ela nem é tão difícil assim de você trabalhar com ela, por quê? Porque eu tenho raiz quadrada de x ao quadrado mais 2x mais 1. Se você for minimamente atento, dá para você perceber que x ao quadrado mais 2x mais 1 é um quadradinho perfeito. É x mais 1 ao quadrado, tá? E como x é real, eu não sei se x mais 1 é positivo ou negativo. Então a raiz quadrada de x mais 1 ao quadrado, ela vai se reduzir a quê? Ela vai se reduzir ao módulo de x mais 1. Né? Então eu vou ter, olha, módulo de x mais 1. Tá? Relembrando que a raiz quadrada de x ao quadrado não é x, é módulo de x, beleza? Tá? Tudo isso mais o módulo de y menos 2, isso aqui é igual a 1 meio, tá? E isso aqui, gente, lá no plano cartesiano é uma figura muito simpática. Daqui a pouco eu vou desenhar isso aqui no plano cartesiano com você, tá bom? Mas deixa a equação paradinha por enquanto. Desse formato, já estou bem satisfeito com ela, tá? Então deixa ela paradinha por enquanto aqui. Vamos olhar agora para a equação de número 2, beleza? Equação de número 2, a gente pode dar uma brida nesse negócio aqui e trazer todo mundo para cá. Então vai ter o seguinte, ó, x ao quadrado mais 36y ao quadrado menos 2kx menos 144y mais 140 mais k ao quadrado, isso aqui igual a zero, beleza? Essa equação aqui se parece muito com a equação de uma cônica, né? Porque tem termo em x ao quadrado, termo em y ao quadrado, termo só com x, só com y. Então vamos juntar os termos com x e os termos com y, tá bom? Vamos fazer isso. Então, ó, juntando os termos com x, eu vou ter x ao quadrado menos 2kx mais k ao quadrado. Eu estou puxando esse k ao quadrado para cá, porque eu vou formar um quadradinho perfeito maneiro aqui, né? E no 36y ao quadrado e o 144y, vamos colocar um 36 em evidência, que vai aparecer o seguinte, né? Y ao quadrado menos 4y, mas eu vou deixar assim por enquanto, tá? 140 eu vou deixar aqui do lado de fora, isso aqui igual a zero, tá bom? Beleza? Para completar o quadradinho perfeito, quem é que tá faltando aqui? Tá faltando mais 4, pode ser? Não? Só que na verdade, eu não estou somando 4 aqui, eu estou somando 36 vezes 4, eu estou somando 144. Então, se eu estou somando 144, eu preciso subtrair para manter a conta constante. Então, eu vou subtrair logo um 144 de uma vez para essa conta ficar equilibrada, tá bom? Beleza? Então, esses 3 primeiros termos se reduzem a x menos k ao quadrado
mais 36 vezes y menos 2 ao quadrado. Isso é igual a quanto, gente? Passa o 144 menos 140 para lá. Igual a 4. Tudo bem? Pode ser? Dá para dar uma melhorada nessa equação aqui, ó. Eu vou passar o 4 dividindo ambos os lados. Então a equação fica assim, ó. Vê se faz sentido, ó. X menos k ao quadrado sobre 4 mais... Aí olha só. 36 sobre 4 dá 9. Então eu vou dizer que 9 vezes y menos 2 ao quadrado, na verdade vai ser y menos 2 ao quadrado sobre 1/9, né? Para deixar no formato canônico da equação da elipse, que a gente conhece, bom? Isso aqui é igual a 1, beleza? Então essa equação é uma equação também muito bem comportada, porque ela já dá pra gente a cara do que seria isso aqui, tá? Uma elipsezinha, tá? Com o centro no ponto K2, beleza? Esse 4 aqui, ele é o semi-eixo maior ao quadrado, o 1/9 é o semi-eixo menor ao quadrado, então nós já temos praticamente tudo de importante sobre a equação dessa elipse aqui. Agora, essa equação aqui é uma equação que eu acharia muito legal você já ter decorado na mente, porque muitos alunos se perderam na questão porque não sabiam muito bem como lidar com isso aqui. Aí ficaram olhando o caso de x mais 1 ser positivo, x mais 1 ser negativo, acabaram se enrolando pra caramba. Olha só, gente, módulo de coisa com x mais módulo de coisa com y, lá no plano cartesiano, vai dar um quadrilátero, tá? É só você pensar nos 4 casos possíveis. Quando esse cara é positivo, esse aqui também. Quando esse cara é positivo, esse é negativo. Quando esse cara é negativo, esse cara é positivo. E quando os dois são negativos. Abrir os 4 módulos vai dar para você 4 segmentos de reta que lá no plano cartesiano vão formar um quadrilátero. Como nesse caso o coeficiente de x e o coeficiente de y são os mesmos, então as equações de reta vão ter coeficientes angulares iguais a 1 ou menos 1. Então vão formar uns ângulozinhos de 90 graus ali, bons demais, tá? Então, ó, se você olhar no plano, o que vai acontecer, ó? Vamos desenhar um plano cartesiano aqui, para a gente ter uma ideia do que vai acontecer nesse probleminha especial, tá? Então, ó, eixo x, eixo y. Vamos lá. Vamos desenhar essa equação aqui? Módulo de x mais 1 mais módulo de y menos 2 igual a meio, tá? Como é que você desenha isso? Olha só. Finge que isso aqui é como se fosse a equação de uma circunferência, equação da elipse, por exemplo, tá? Quem é o valor de x que torna isso aqui igual a 0? É o x igual a menos 1. Quem é o valor de y que torna isso aqui igual a 0? É o y igual a 2. Então o ponto menos 1, 2 vai ser o centro dessa figura. Pegou essa visão? Então, ó, o menos 1, 2 vai ser o centro dessa figurinha. Beleza? Show de bola. Centro da figurinha. Legal. E esse meio que tá aqui é como se fosse o raio da figurinha. Isso é como se fosse uma circunferência, só que não é bem uma circunferência, né? Porque você consegue ver que não tem coisas ao quadrado aqui, tá bom? Pô, legal, Sandro. E o que vai ser isso aqui? Na verdade, isso aqui vai ser um quadradinho. Um quadradinho cujo centro é o ponto menos 1, 2. E esse meio que está aqui é como se fosse o raio da circunferência. Na verdade, não é o raio. Na verdade, ele vai ser a metade da diagonal. Então, o seu quadradinho, na verdade, vai ser assim, ó. Eu vou ter, ó, metade da diagonal igual a meio, a outra metade igual a menos meio para cá, tá? Menos meio para cá. Mesma coisa na direção do eixo Y, tá? Vou ter meio aqui para cima, vou ter meio aqui para baixo. Então, esse é o meu quadradinho. Olha aqui, ó. Beleza? Se você quiser entender por que é esse quadradinho, você pode abrir os 4 casos dos módulos, quando esse cara é positivo, quando esse cara é negativo, ou seja, vai olhar as 4 possibilidades, você vai ter cada um desses 4 segmentos de reta que vão formar o lado desse quadrado, tá bom? Já estou passando para você a dica monstra, né? Módulo de x mais módulo de y igual a uma coisa é um quadrado centrado na origem com a metade da diagonal igual àquela coisa. Esse menos 1 e 2 aqui vai ser o centro do quadradinho e esse camarada aqui vai ser a metade da diagonal. Isso aqui é o análogo de uma equação de uma circunferência, só que uma geometria diferente. Tá bom? Beleza? Então, essa é a figurinha representativa dessa nossa equação número 1. Agora, olha para a equação número 2 e repara o seguinte. X menos k ao quadrado sobre 4, y menos 2 ao quadrado sobre 1 mono, isso aqui vai dar pra gente uma elipse.
uma elipse centrada onde, gente? No ponto K2. Ou seja, o centro da elipse tem o mesmo y que o y do centro desse quadradinho. Então, a nossa elipse, cara, com certeza vai estar por aqui. Né? O centro dela, com certeza, vai estar por aqui. Ou para cá, ou para cá. A gente não sabe direito. Né? Porque como x igual a k é o centro, a elipse pode estar mais para cá ou pode estar mais para cá. Tudo bem? Beleza? Maravilha. Bom, o que é esse A que está ali? Bom, esse A que está ali, ele é o semi-eixo maior. Então, esse cara aqui vai ser o nosso A ao quadrado. Então, se o A ao quadrado é igual a 4, conclusão, o A é igual a 2. Então, o semi-eixo maior da elipse vale 2, na direção do eixo x. E esse 1/9 que está aqui vai ser o quê, gente? Esse 1/9 que vai estar aqui é o B ao quadrado. Portanto, o B vai ser igual a 1/3. Então, o semi-eixo menor da elipse vai ser 1/3. Beleza? Então, semi-eixo menor 1/3, semi-eixo maior 2. Repara, esse tamanho aqui é igual a meio. Então, ó, isso aqui, ó, é 2 mais meio, que dá 5 meios. Isso é 2 menos meio, que dá 3 meios, tá? Então, a nossa elipse vai ter um semi-eixo menor, um pouquinho menor do que meio, porque o semi-eixo dela vai ser 1/3. Então, a tua elipse, cara, vai ser mais ou menos assim, ó. Vamos botar assim, ó. Uma elipsezinha vai ser mais ou menos assim, ó. Tipo isso aqui, tá? Finge que essa curva aqui é uma elipse, só finge, tá bom? De maneira que o centro dela vai ser o ponto com x igual a k e o y também igual a 2. Vou botar esse 2 um pouquinho para fora aqui para ficar mais fácil, tá? Beleza? Então, x igual a k, y igual a 2. Vai ser o centro da elipse, beleza? O semi-eixo maior vai ter medida 2. Então, isso aqui vale 2. Isso aqui também vale 2. E o semi-eixo menor com medida 1/3. Então, esse pedacinho aqui, ó, daqui até aqui, medida 1/3. Daqui até aqui, medida 1/3. Tudo bem? Tranquilo? Maneiro. Bom, o que está variando nesse problema, gente? O que está variando nesse problema é o valor de K. O K variando faz essa elipse variar também, porque veja bem, essa equação aqui, ela não depende de K. É módulo de x mais 1 mais módulo de y menos 2 igual a meio. Então, o quadradinho está fixo. O que varia nessa elipse não é o seu semi-eixo maior, não é o seu semi-eixo menor, é simplesmente o quê? O x do centro. Então, se é o x do centro que está mudando, eu estou fazendo o K. Se o K for muito positivo, a elipse vai para lá. Se o K for muito negativo, a elipse vem para cá. O que a gente quer no problema? A gente quer que esse sistema de equações traduza para a gente uma solução única. Opa, peraí. Se é para ter uma solução única, pensa comigo. Se essa elipse estiver mais para lá, essa elipse e esse quadradinho não vão ter interseção. Então, o sistema não vai ter solução. Se essa elipse estiver muito para cá, essas curvas não vão ter interseção, portanto, o sistema é sem solução. Agora veja comigo. Se a elipse estiver passando exatamente por esse vértice aqui, ou seja, deixa eu colocar a posição da elipse de roxinho aqui, uma posição bastante conveniente. Imagina que a elipse está assim, por exemplo. Ó, imagina que a elipse está bem aqui assim, ó, nessa posição aqui. Consegue perceber? Nessa posição aqui, né, finge que é a mesma elipse, só que jogada um pouquinho para cá, né? Um pouquinho para cá. Então, eu trouxe a elipse para cá. Se ela passar exatamente por esse vértice, o quadradinho e a elipse vão ter uma única solução, né? Porque vão ter um único ponto de interseção. Da mesma maneira, eu posso pensar na elipse aqui assim, ó. Imagina a elipse passando aqui assim, tá vendo? Se a elipse fizer isso aqui, ó, se ela passar só por esse pontinho aqui, eu também vou ter uma única solução, porque a elipse e esse quadradinho vão se intersectar em um único ponto. Problemas que poderiam acontecer. Pô, se a elipse tivesse um semi-eixo maior, um pouquinho maior, né? Ela poderia englobar esse quadradinho aqui, não ter uma solução, ou ter uma única solução, de maneira que a elipse estivesse com o quadradinho ali por dentro. Por que eu garanto que isso não vai acontecer nesse caso? Porque, veja bem, o semi-eixo menor dessa elipse é 1/3, que é menor do que meio. Então, se a elipse interceptar esse quadrado, vai interceptar, né, depois desse vértice aqui, ela vai interceptar em mais de um ponto, obrigatoriamente. Então, por exemplo,
Se a elipse passar por aqui assim, ó, bem por aqui, ela vai interceptar em 2 pontos com certeza. Se a elipse passar por aqui, por exemplo, ela pode interceptar em até 4 pontos, inclusive. Então, para garantir que a solução desse problema vai ser única, geometricamente, os únicos casos, na verdade, são quando a elipse passa por esse extremo do quadrado ou quando a elipse passa por esse extremo do quadrado. E eu garanto para você que as soluções são só nesses casos, por quê? Porque o semi-eixo menor desse elipse é menor do que meio e o eixo maior desse elipse é maior do que 1, né? Porque meio mais meio dá 1 aqui. Então, com certeza, os únicos casos em que as interseções entre elipse e quadradinho serão únicas é quando a elipse passar por esses vértices desse quadradinho. E aí, nessas situações, quais são os valores de K para esse problema? Muito simples. Porque veja bem, imagina essa situação aqui. Essa distância aqui, pessoal, ela vale 1/2. Pode ser? Beleza? Então, se isso aqui vale 1/2 e eu sei que o semi-eixo maior da sua elipse vale 2, então repara que esse valor de K aqui seria o valor de K, que eu vou chamar aqui de K1 nesse problema, seria o primeiro valor de K que faria elipse e quadradinho terem apenas um ponto de interseção. Então, que valor de K1 seria esse? Ó, seria o menos 1 mais meio mais 2. Faz sentido? Ó, menos 1 mais meio mais 2. Esse é o primeiro valor de K. Qual seria o segundo valor de K? Que seria esse valor aqui, né? Que é o x do centro dessa elipse. Seria quando a elipse está passando exatamente por esse vértice aqui do quadradinho. Então, como isso aqui também é igual a meio, e o semi-eixo maior desse elipse vale 2, então, na verdade, quem seria esse K2 que está aqui? Esse K2 que está aqui seria o menos 1, menos 1/2, menos 2. Faz sentido para vocês isso? Tudo tranquilo? Beleza? Então, vamos escrever isso. Quais são os possíveis valores de K? Bom, o primeiro K1 será menos 1 mais meio mais 2, menos 1 mais meio mais 2. E quem seria o segundo valor de K nesse problema? Seria menos 1, menos meio, menos 2. Menos 1, menos meio, menos 2. O que o problema pede para a gente encontrar é a soma dos possíveis valores de K. Então, a soma desses valores, se eu somar o K1 mais K2, você repara que K1 mais K2, nesse caso, menos meio vai embora com mais meio, o menos 2 vai embora com 2. Conclusão, a soma dos valores de K é igual a menos 2. Tá lá. Então, essa é a solução desse probleminha da prova do IME, tá? Se você reparar bem, esse problema ele não é tão complicado assim, né? Se você comparar, por exemplo, com o problema mais difícil do ano passado, dá uma olhadinha no card aqui em cima, o problema do ano passado era realmente muito mais complicado, porque a figura era muito pior, era uma figura espacial, as contas não eram tão simples. O que tornou esse problema difícil na minha análise é o seguinte: o aluno que tentou optar por uma solução mais algébrica, ele com certeza se perdeu. Então foi muito importante perceber uma solução geométrica para esse problema, para fazer as contas um pouco mais simples, tá? Ainda assim, sendo uma solução geométrica, é importante que o aluno tenha um bom entendimento de como são as curvas cônicas, as seções cônicas e as suas equações, e além disso, saber lidar bem com módulos, que é uma coisa que os alunos em geral têm grandes dificuldades, né? Olhar equações modulares, inequações modulares, funções modulares, isso realmente pega bastante gente nas provas de matemática. Tá bom? Beleza? Então, quer dar um print nessa solução, fica à vontade para dar um print aí. Bom? Beleza? Essa prova do IME, na minha opinião, né, fazendo um comentário geral sobre ela, foi uma prova, de certa maneira, tranquila, tá? Das 10 questões, havia, sei lá, umas 7 questões com ideias bem tranquilas, tá? Bem diretas. Não foi uma prova muito complicada. Além desse problema, havia mais outros 2 problemas que eram um pouquinho mais difíceis, tá? Um deles, geometria plana, que eu também vou gravar aqui no canal para você ver a solução dele. É um problema muito bacana, tá? Mas, no geral, estava uma prova tranquilinha, uma prova alcançável, uma prova acessível para os alunos poderem mandar bem, mandar uma boa nota nessa segunda fase. Beleza, gente? Tranquilo? Gostou da solução? Comenta aqui embaixo qual foi a dúvida que você teve. Se você quer propor alguma questão da prova do IME, se você quiser que eu faça. Pô, você não faz a questão 1, faz a questão 3, questão 4, sei lá. Fala aí, ó, comenta alguma coisa, tá bom? E é isso aí.
Compartilha esse vídeo com todo mundo. Vamos fazer o canal Aura do Bizu crescer cada dia mais. Tamo junto, galera. Grande abraço. Valeu!